Bom, gente, vamos dar uma repassada de novo no tudo que a gente viu aqui. Você primeiro registrou todas as ideias que você tinha, se organizou. O primeiro passo é organizar, né? Organizou sua agenda, se preparou, separou um tempo toda semana e começou a escrever continuamente, usou aquele tempo só para escrever. No momento que você não está escrevendo, ou naquele momento, se você não tiver mais nenhum outro momento, você começou a coletar ideias. Na verdade, coletar ideias é o tempo todo, né? Coletou a ideia, registrou, né? Foi juntando até que você falou, poxa, essa ideia aqui eu acho que é boa o suficiente. Você pesquisou, fez a etapa de gestação, aprofundou a ideia, aprofundou o que você podia querer falar dos personagens, conheceu mais o mundo que você quer escrever, desenhou o mapa, escreveu as regras do mundo, etc e tal. Começou a ter ideia, mas ainda falta, digamos, o que é história, né? É sobre o que vai ser a história. Tem uma noção sobre o que, mas assim, qual é a grande história que vai ser contada? Precisa de um personagem principal, precisa de ter um grande objetivo para esse personagem, né, de preferência, né, porque se o leitor vai ler alguma coisa, tem que ser uma coisa que realmente interesse para ele. Né. Precisa ter alguém que atrapalhe isso, um antagonista, de preferência humano, porque aumenta a tensão emocional da coisa, né, mas não necessariamente. Humano que eu digo assim, né, pode ser velhice, doença, coisas diferentes, não materiais, até pode, mas humano, como eu já falei, ganha profundidade. Né. E essa pessoa, ela não é má porque é má ou quer atrapalhar porque quer atrapalhar. Ela também tem um grande objetivo que ela quer atingir no final. E tudo isso dentro do ambiente que você criou. Esses elementos são os incrementos da premissa que a gente falou. Montou a tua premissa, vamos agora aprofundar esses dois personagens, pelo menos. Aprofunda, né? Faz o mapa mental, faz o questionário, faz a entrevista, pega outros personagens, nesse momento de aprofundamento, você começa a pensar nos relacionamentos, quem vai ser o personagem de apoio, quem vai ser um alívio cômico, quem vai ser o cara que vai orientar, né? Que vai ser o arquétipo do mentor, né, ou não vai ter isso, o cara vai ser o seu próprio mentor, como é que vai ser? Então você começa a desenhar os seus personagens de apoio e aprofundar esses personagens. E aí você para, pensa na trama, quais são os pontos de virada, quando é que aparece o problema, como é que eu resolvo, em que momento que eu mudo de postura para tentar, né, deixar de negar o problema e ir em frente, qual é o momento que eu começo a enfrentar o problema de frente, qual é o momento que eu pego e avanço em direção, né, ao problema de forma ao tudo ou nada. Né? Então, quer dizer, você começa a pensar aqueles pontos de virada, e aí você já tem a ideia da história. E aí você escreve todas as cenas, ou sai escrevendo do jeito que você quiser, né? E aí você vai produzir. Quando você começa a escrever o primeiro parágrafo, é um dos mais difíceis. Né? Porque você fala, poxa, qual é a tom do meu livro? Como é que vai ser a voz? Né? Eu vou botar em primeira pessoa, em terceira pessoa, no passado, presente. Quer dizer, tem uma série de coisinhas aí que você vai descobrir que são só suas. Né? O que eu sugiro? Pegue outros livros de pessoas que escrevam parecidos com você, que você admire, e dá uma olhada nos primeiros parágrafos, dá uma olhada lá no, como é que ele usou, questão do ponto de vista. Começa a dar uma olhada, como eles fazem assim, logo nas primeiras páginas, pega outro livro, outras primeiras páginas, começa a ter uma noção geral de, poxa, como é que seria legal? Né? E aí você escreve. Uma vez que você começou a escrever, né, quebrou essa barreira do primeiro parágrafo, né, você escreve até o final naquele ritmo. Ah, beleza, eu vou contar em terceira pessoa do singular no passado. Né? João acordou naquele dia, como acordava em todos os dias, né, sem saber que aquele dia ia dar uma grande mudança na sua vida, sei lá. E aí vai. Né? Uma vez que você escolheu o tempo verbal, o jeito de contar, o personagem você já sabe, então você vai contar com o ponto de vista do personagem, então já facilita muito isso. Né? E aí você vai, escreve o mais rápido possível, né, seguindo aquelas coisas ali, sem se preocupar, como eu falei lá no início, de estar super inspirado no momento, porque depois você vai cortar, né, você vai mexer nisso aí. Então mantenha a tua história andando até você terminar a primeira versão. No momento que você terminou, botou, né, fim. Aí você, terminei. E aí o que você faz nesse momento? Aí você vai começar a fazer revisões estruturadas, revisões profissionais. Revisar, gente, não é dar uma lidinha para ver se está bom ou coisa parecida. Você vai fazer uma revisão, são pontos de revisão direcionados, né, uma revisão profissional estruturada, que você vai fazer 15, 20, 30 revisões. O ideal, até que tem muita gente pergunta, como é que eu sei que eu acabei meu livro? Você sabe que acabou quando você termina a sua lista de revisões. Tá? Então você monta uma listinha de revisões, que aí você vai seguindo aquilo ali e no final você vai passar para a etapa seguinte, que é passar para leitores beta e outras coisas. Tá? E aí, como é que funciona essa lista de revisões estudadas? Gente, acabou o livro, terminou. Vamos pegar uma dica do Stephen King no livro sobre a escrita. Né? Interessante, tem em português, né? Procura lá, ele fala como é que ele escreve. Né? Que vocês vão ver que tem outros insights diferentes do que eu falo aqui. Então é sempre interessante você procurar esses livros de escritores falando sobre como eles escrevem, sempre ajuda muito. Então, no Sobre a Escrita, o Stephen King fala o seguinte: terminou o livro, guarda ele na tua gaveta, mesmo que seja virtual, né, por 3 meses. Ou até que você se interesse ativamente por um outro projeto. Quando você está mais interessado no projeto do que aquele que você guardou, ou você ficou 3 meses afastado dele, você vai ter o distanciamento necessário para poder voltar ele e cortar.
porque você tem que cortar. Né? E se você acabou de escrever, você volta, muitas vezes você não tem esse feeling até. Não é nem o medo, né? Tem gente que não gosta de cortar mesmo, que tem que superar. Né? Mas tem gente, é questão de você estar distante o suficiente da história, para quando você lê, você ter esquecido um pouquinho, né? E fala, pô, isso aqui não está agregando valor à história. Adorei, mas não está agregando valor da história. E aí corta, assim, dos cortes, tem uma lista de cortes que eu falei, né? Lista de revisões. A primeira revisão que você tem que fazer é cortar. Tá? E cortar por quê? Porque a sua história fica mais enxuta, mais interessante, né? E você tem que buscar fazer uns cortes grandes, né? Primeiro, depois vai sendo os cortes menorzinhos, porque se você, por exemplo, fizer uma revisão ortográfica logo no início, vai corrigir o português, né? Depois você corrigiu o português em 10 páginas e de repente lá no final você fala, pô, quer uma coisa? Essas 10 páginas aqui não estão agregando valor à história, vou cortar. E aí você gastou tempo revisando 10 páginas à toa. Então por isso a primeira revisão sempre, né, da listinha aí, vai anotando, são os cortes. Começa fazendo cortes primeiro digamos, das barrigas da cena, tá? da estrutura. Pontos da tua estrutura que você, depois de terminar a história, você repara, poxa, isso aqui não agregou valor. Né? Pegar do próprio Stephen King, por exemplo, tem um livro lá daquela série de 7 livros da Torre Negra, né? Tem partes que os personagens estão no deserto e ficam dezenas, centenas de páginas perdidos no deserto, andando, morrendo de fome, naná, a história não anda. Então é uma parte extremamente lenta do livro. De repente, você vai revisar, se fosse um livro seu, você olhar aqui, poxa, isso aqui está muito lento, será que eu preciso botar tanto assim, né? É tão importante essa parte de passar direto morrendo de fome? Pô, eles estão no Id Sede, eles estão atravessando o deserto, é difícil? É difícil. Tá, mas não precisa botar 50 páginas, né? Se você botar 10 páginas ou 20 páginas, já está mais do que suficiente para o leitor entender que a coisa está difícil, né? Mostrar que eles estão morrendo de sede. Né? Então, assim, revisa essas cenas assim, que estão mais lentas, assim, e tenta cortar. E aí, nesse ponto, você ter um outline, você ter a estrutura das cenas é interessante. Né? Se você não tem isso, é até bom se você tiver, né, com essa disposição, vai lendo rapidinho, em diagonal. Toda revisão profissional é meio que leitura em diagonal, tá, gente? Então, lê meio na diagonal e escreve um novo outline do que você escreveu e não do que você planejava escrever. Né? Ah, acontece isso, acontece isso, acontece isso. No final você vai ter aí 5 páginas, né, digamos, da descrição de tudo que aconteceu. 3 páginas, não sei. Depende do tamanho do seu livro lá. Então vai ter uma listinha de todas as cenas. Uma vez que você fez isso, você refresca a estrutura da cabeça, vê aquele outline ali, né, e vê, poxa, é isso mesmo, a história é isso aqui mesmo? Tem que passar por tudo isso aqui? E aí começa a cortar cenas assim, capítulos inteiros às vezes, você fala, poxa, isso aqui é legal, mas não precisa, né? Não aprofundou o personagem, até não andou pra frente. Né? Então, quanto mais você corta, mais a tua história fica poderosa, porque ali fica a essência realmente do que é mais importante da história. Tá? Cortou as cenas, dá uma olhada nos personagens. Tem algum personagem que eu botei que achei que era interessante, que não agregou valor? O cara só aparece de vez em quando, faz uma coisinha ali, mostra o que, mas no final não deu o efeito que eu queria, não desenvolvi aquele personagem. Tira o personagem, vai ter que mexer um monte de coisinha em volta. Mas se o personagem realmente ele ficou um acessório que não fez diferença, ele não vai estar envolvido na trama. Se você apagar, às vezes você apagou ali um capítulo aqui, um parágrafo aqui, 2 parágrafos ali, né, o personagem vai sumindo rapidamente. Né? Então é muito fácil você fazer esse tipo de coisa. Né? Se você está com esse olhar, né, se descobre que o personagem não está fazendo parte da trama, é fácil cortar, mais fácil do que parece. Né? Cortou as tramas, cortou o personagem, informações. Gente, o leitor não tem que saber da sua pesquisa maravilhosa. No meu segundo romance, As Incríveis Memórias de Samuel Duncan, teve um capítulo que eu revisei para cortar informações especificamente 15 vezes. Só com esse corte, né? Só com essa revisão. Porque eu vi, poxa, é um capítulo que se passa na Romênia, pós-guerra, onde eles fizeram campos de concentração, e basicamente eles inventaram o que a gente entende hoje em todos os filmes que aparecem aí, a história de lavagem cerebral. Tá? O cara entrava como prisioneiro, passava por todo um processo de sofrimento, tortura, blá, 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 e no final ele se tornava carcereiro. Então todo mundo dentro da prisão, as pessoas que torturavam, as pessoas que vigiavam, todos eram ex-prisioneiros. Coisa maluca, né? E tem um processo para isso que é bem, né, terrível. E de alguma forma eu fiz os personagens falarem sobre esse processo, discutirem, entenderem, coisa parecida, e não precisava disso. Né? Eu falei, pô, mas quando eu fui reler, eu falei, tá, legal, mas o personagem não precisa saber disso, não interessa para ele. Ele só entrou ali para salvar. Para que o diretor da prisão vai ficar contando um processo para uma pessoa de que ele não tem nem tanta intimidade assim, por mais bem recomendado que tenha vindo? Tipo assim, ainda não tinha um motivo real para fazer contar aquela história ali. Aí eu fui cortando, deixando menos coisa, deixando menos coisa. Só depois do 15º corte que eu falei, caramba, né? Agora eu acho que aí convenceu, né?
personagem entrou, fez o negócio, sem aquele excesso de informação. Toda vez que você começa a passar a informação para explicar para o leitor, fica meio chato, né? A meu ver, esse é um corte meu, né? Mas assim, tome muito cuidado com o excesso de informação, né? Se você está explicando demais, está contando uma história que não tem nada a ver com a sua, do teu livro ali, tentando explicar para o personagem como é que era o contexto social e político daquele lugar. É tipo assim, dois personagens vivendo na França no ano 1300 e pouco, né? Eles podem até comentar sobre a ascensão do Clodoveo I lá, que está unindo os francos e criando um país novo, por questões de política, falando, caramba, você soube que ele fez isso, blá, blá, blá. Ok, até funciona. Agora os personagens chegarem a falar, começarem a discutir sobre, poxa vida, né, adorei essa invenção nova da chaminé, porque agora dentro da casa a gente não fica cheio de fumaça, né? Antigamente as pessoas sofriam com essa fumaça e quando a gente botou chaminé, agora a fumaça sai direcionada. E isso aí eu acho que está tornando nossas vidas mais saudáveis. Né? Tipo assim, as pessoas não precisam saber que a chaminé foi inventada nessa época na França, né? Não precisam saber que as ferraduras dos cavalos começaram a ser usadas nessa época, né? Não precisam saber que as armaduras eram de couro, né? E não de ferro ou coisa parecida. Tipo assim, você pode aparecer incidentalmente na narrativa, mas não fique explicando essas coisas, muito chato. A meu ver. Né? Então, cortes, né? Trama, personagem, informações. Cortou tudo que você achava que tinha que cortar? Você pode olhar um último corte de texto, assim. Vai olhando e veja frases muito compridas, no olho mesmo. Ah, pô, tem um parágrafo grande aqui, deixa eu dar uma olhada se eu posso cortar. Né? Ou dividir em dois parágrafos. Né? Então você começa a quebrar o teu trecho e resumir. Né? Principalmente em livros curtos, né? Quando eu escrevo esses livros da série dos Quatro Fantásticos, né? Tem 60 páginas e a editora quer 60 páginas. Acabou com 70, né? O que eu vou fazer? Corta 10 ali. Né? É mais do que 10%, né? Quase 20%. Então, o que a gente vai ter que fazer? Para e vai olhar frase por frase. Tem um capítulo inteiro que posso jogar fora? Não, não tem. Tem algum personagem que dá para tirar? Não dá. Então vamos olhar aqui no texto. Poxa, tem todo um diálogo aqui que não precisava acontecer. Né? O cara discordou, mas se ele não discordasse, a trama ia para frente e não faz muita diferença. Então acaba com a discordância, corta o diálogo inteiro. Ah, mais para frente tem um personagem, tem toda um desenrolar aqui de bate-papo, de explicação de coisa, de contação de coisa, que também não precisava, porque a trama, na verdade, né, se não tiver isso, vai funcionar bem do jeito. Então você começa a olhar e cortar as coisinhas pequenas ali também. Terminou esse filtro de corte, o que outros filtros a gente pode fazer? Né? Pegar alguns aqui, né, porque é muito longa essa história, mas você tem que ter a tua listinha própria que você vai desenvolvendo aos poucos. Por exemplo, o filtro que eu falo é passagem de revisão, tá, gente? É como se fosse uma peneira. Imagina uma peneira grande, depois uma peneira menor, 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 até ficar a peneira pequenininha. Então, o primeiro filtro, a primeira, né, técnica de revisão é os cortes, né? Corte da trama e corte de personagem. Depois corte de informação. Depois corte, né, nos textos longos, né, nas frases muito longas. Quer dizer, você vai cortando e cada vez vai diminuindo. Né? Depois você pode fazer revisões bem direcionadas, aí fica mais claro o poder da revisão direcionada. Por exemplo, eu vou olhar todos os diálogos do personagem 1, né, e ver se eles estão soando como personagem 1, desde o início do livro. Tem algum momento que ele está parecendo genérico demais, a voz dele não está parecendo real, tem alguma coisa que eu posso melhorar. Né? Depois eu vou olhar o personagem 2, personagem 3. Então, se eu vou olhar os diálogos de 5 personagens, por exemplo, são 5 revisões que eu fiz. Né? Mas eu vou ler só aqueles diálogos. Bateu o travessão, é um diálogo. É daquele personagem? Não, não é. Pula para frente. Então, como eu falo, você faz dezenas de revisões, né? Mas cada uma delas é muito bem direcionada. Outras revisões interessantes que você vai fazer são pontos específicos do livro. Por exemplo, a cena de abertura, né? O primeiro parágrafo empolga o leitor, tá uma coisa forte, o cara lê assim e já chama atenção. Corrige isso, se não tiver. Né? Lê as primeiras 3 páginas, elas estão empolgantes o suficiente? Né? As últimas 3 páginas, o final do livro. Né? Então você vai focar para o livro começar com impacto e terminar com impacto. Terminar de um jeito que o leitor fala, caramba, né? Adorei. Né? Um fechamento forte, mas contado de uma maneira forte também. Tá? Então é o resultado de todo o desenvolvimento, ele tem que ser fechado de um jeito que deixe uma impressão duradoura para o leitor. Né? E a abertura também tem que ser super empolgante. Então são 2 revisões interessantes. Outra coisa que você pode perceber quando você está lendo a história, né, no finalzinho, né, depois que você está fazendo essas revisões, necessidade de incluir ganchos e implantes. Né? O que são os ganchos e implantes? Gente, o gancho é quando você dá alguma coisa que vai dar uma dica de alguma coisa que vai acontecer para frente. De repente é para aumentar a atenção. Né? Você pode chegar e falar, por exemplo, né, o personagem, né, chegou na quermesse da igreja, como eu falei, mal sabia que aquele dia mudaria sua vida para sempre.
né? Então você joga um gancho de alguma coisa que vai acontecer e chama muita atenção. O leitor fala, o que será que vai acontecer? Né? Você pode começar a história com gancho até, né? Se a história começar muito devagar, pode ser uma boa ideia. Né? A parte do implante é alguma coisa para justificar um comportamento do personagem. Digamos que o personagem é super corajoso e lá pra frente ele topou com uma cobra e ficou com medo. Ele fala, pô, meu personagem é tão corajoso assim, né? Que diabo de medo é esse com cobra, né? Então, de repente, você faz um implante, é o quê? Você enfiar, né? Isso acontece, ele contou a cobra, levou um susto no capítulo 20, né? Você chegar lá no capítulo 2, 3, na parte de abertura do personagem, enfia uma outra cobra ali, que não tinha na história originalmente, né? Então o cara tá andando, de repente, né, vê uma cobra, dá um pulo para trás, aí o amigo dele pega e, sei lá, né, corta a cabeça da cobra com o facão lá, fala, ô, fulano, você com medo de cobra? Né? Aí eu achei que você não tinha medo de nada. E aí o pessoal, não, quando eu era pequeno, eu tava capinando não sei o que e tropecei, caí deitado e debaixo da moita que eu caí, saiu correndo uma cobra, me deu uma mordida e quase que eu morri, passei não sei o que, sei lá. Então assim, né? Conta um trauma de infância dele, ou dá um flashback, né? Ou faz alguma coisa qualquer, ou então faz ele desconversar, né? Até. Não, não se mexe na minha vida não, né? Eu não gosto de cobra. Tipo assim, né? Quando aparece a cobra lá atrás, que ele tem um medo, que leva um susto, que atrapalha alguma coisa que ele está fazendo, né, de verdade, aquele implante que você colocou já jogou no leitor a ideia de que, ó, esse cara não gosta de cobra. Né? Então, essa parte é importante para você amarrar a narrativa. Outra coisa importante também que você pode fazer de interessante logo nas primeiras revisões é pensar na ordem que você conta. Na hora que você planeja a tua história, ela acontece de uma forma sequencial. Mas eu preciso contar de forma sequencial? Digamos que a minha parte inicial ficou meio longa. Né? O que eu poderia fazer? Eu poderia começar já no momento que acontece o primeiro conflito da história, né? O primeiro virada, o ponto de virada, né? E aos poucos pegar essa parte que está no início e botar enfiada no meio da outra narrativa, como se fossem, né, flashbacks ou simplesmente uma trama em paralelo ali. Que aí o leitor fala, caramba, né, o cara já começou aqui ganhando a loteria, por exemplo. Aí aos poucos, né, os 10 capítulos que eu tinha escrito antes, eles vão aparecer no meio do caminho, mostrando como é que a vida do cara era miserável antes de ganhar a loteria. Então você ganha, né, uma história mais interessante, que já começa mais empolgante, com o cara ganhando na loteria, ganhei! Né, tipo assim, né? A primeira frase pode ser um grito, né? E aí depois você vai entendendo como é que era a vida do personagem antes daquilo ali. Então essa coisa de mudar a ordem das cenas, também é bom você fazer logo no início. Né? Inclusive fazer uma técnica que se chama in media res, né, que é começar pelo meio, que é tipo assim, a sua cena, digamos que está começando devagar a história. Em vez de eu tirar esse pedaço todo e jogar para trás, eu pego uma cena empolgante e jogo no início. Digamos que eu pego a cena do ganhando na loteria. Né? Ele, ganhei! Né? Ganhei na loteria! E aí todo mundo pula aquela coisa toda, corta a cena e volta, né? Tipo, não precisa escrever isso, né? Mas tipo assim, 10 meses antes, né? Aí começa a cena mostrando a miséria, mostrando todo o sofrimento, toda a coisa que aconteceu. E aí quando chega o ganhei, já não é aquele negócio de quebrar a narrativa que eu falei lá atrás, porque você já falou pro cara que ele vai ganhar na loteria. Né? Então você já empolgou o leitor, falando, poxa, a vida do cara mudou a partir daqui. E aí mostra o correr da vida. Então você começa pelo meio para empolgar o leitor. Também é uma técnica de revisão. Né? Por quê? É uma revisão da ordem das cenas. Né? Tudo isso são técnicas. Vai fazendo a sua lista, dizendo, ó, revisar se a primeira cena é boa, se eu começo com a outra, revisar se eu posso botar as cenas como flashback. Fazer, por exemplo, uma coisa interessante, que é uma das revisões mais interessantes que eu acho, que é a história do cliffhanger. Né, que pode ser usado com jump cut também não. Jump cut, vamos falar dos dois, né? O cliffhanger é o quê? Pegado do inglês, é ficar pendurado na beira do abismo, tá? Você deixar o leitor pendurado na beira do abismo o tempo todo. Então, por exemplo, basicamente deixar ele no suspense no final do capítulo, simplificando, deixar ele no suspense no final de cada capítulo. E aí tem várias técnicas para isso. Então, uma das formas mais simples é você cortar a cena antes da conclusão. Então tem dois caras brigando, um dá um soco no outro, o cara cai no chão, o outro puxa a arma, aponta a arma, puxa o gatilho, e aí você não fala o que aconteceu. Né? Aí na próxima vez que aparecer aquela cena, podem ser em tramas intercaladas, então fica mais poderoso isso ainda, né? Aí você mostra que a arma falhou, né? Você mostra que o outro virou pro lado e a bala estourou no chão ali, você mostra o que aconteceu a continuidade. Mas o outro, caramba, puxou o gatilho, já morreu, né? Matou o protagonista. Então você deixa ele ansioso. Né? Outra coisa que você pode fazer é deixar no suspense uma coisa que vai acontecer. Então, assim, o personagem chegou no finalzinho, de repente ele olhou para o lado e viu uma coisa que, né, mudou a vida dele. Não fala o que é essa coisa. Né? De repente essa coisa que ele viu
na verdade são os olhos da Mariazinha olhando para ele e o sorriso que ela deu para ele naquele momento. Né? Então, assim, quando você não conta alguma coisa, o leitor, caramba, o que será? Né? E aí o cliffhanger funciona assim, né? Você vai intercalando cenas, né, de duas tramas. Nem precisa ser, mas o ideal é assim, né? E deixando o leitor em suspense no final de cada cena, né? Ele acabou uma cena, o gatilho falhou, acabou outra cena, o cara viu alguma coisa que mudava a vida dele, ele vai ficar ansioso para saber do gatilho e vai ler rápido a próxima. Só que quando ele é a próxima, ele vai ficar ansioso para saber o que houve, o que foi que o cara viu. E aí volta para outra cena anterior. Então você consegue botar ele, né, nesse balanço que deixa ele sempre curioso, né? Sempre interessado e ler rapidamente, é o tal do cliffhanger. O jump cut, que você usa muitas vezes com cliffhanger, é você cortar, né, dar um salto para uma parte na frente da trama, sem ficar contando tudo. Então o cara entrou no zoológico, viu todo mundo correndo, e de repente, quando ele olha para o lado, vê um leão e pula em cima dele. Aí corta, porque você não vai contar o que houve ali para o cara ficar no suspense. Próxima vez que aparece essa trama, né? O cara tá numa ambulância, né? Alguém enfaixando o ombro dele ali, né? E o enfermeiro falando: caramba, você teve muita sorte, né, de acontecer isso, acontecer aquilo, e você virou um herói porque você ainda conseguiu segurar o leão tempo suficiente, salvou a vida de um monte de gente, sei lá, né? Então aí, pô, não precisa contar que o cara brigou com o leão, nada disso, né? Você cortou pra uma cena que é mais relevante. Que é uma das técnicas que você pode ver quando na hora que tá cortando, pô, eu consigo dar um jump cut aqui? Eu preciso contar todo esse caminho? Ou eu posso cortar e mostrar, né, 10 meses depois como é que ficou alguma coisa? Né, assim, 5 minutos depois, você não precisa contar tudo o que acontece, que o leitor encaixa os pedacinhos na cabeça. Outros filtros interessantes são filtros que focam no micro da história. Então, cada filtro desse, é uma revisão que você vai passando. Então, eu olhei o final de cada cena, olhei o início da história, e aí você vai revisando e a história vai lapidando, vai ficando cada vez mais interessante. Um filtro super interessante é o filtro dos 6 sentidos. Né? Normalmente, quando você escreve a tua história, você lembra de botar a descrição, que é o visão, e os sons, que são os diálogos ou algum barulho que chama a atenção. Raramente você lembra de botar paladar, tato, né, olfato. Né? Então, se o cara entrou num restaurante, tem a descrição dizendo que é bonitinho, você pode falar, né, que ele sentiu, né, foi banhado com um cheiro de pizza maravilhoso, né, que começou apesar dele estar sem fome, né, e começou a salivar e sua barriga começou a borbulhar. Então, assim, quando você bota descrições de olfato, você vai passando as cenas, eu botando oportunidades, né? Onde que eu posso tacar um olfato? Né, o paladar, você não precisa dizer que está comendo alguma coisa, né? Mas pode ser um beijo que ele dá, né? Você pode dizer, né, que gosto que ele sentiu metaforicamente com aquele beijo. Né? Você pode usar o paladar, inclusive, com questões que não são nem de paladar mesmo, né? Tipo assim, ele abriu a janela, né, e viu que o céu estava vermelho e sentiu um gosto estranho na boca, né, como se fosse a bile do estômago sumindo, assim, né? E a garganta fechou e ele sentiu um gosto estranho na boca, né, um gosto amargo na boca, por exemplo. Né? Mesma coisa do olfato, né? Ele pode sentir um cheiro que ele não consegue identificar, que indica alguma coisa qualquer, né? Uma coisa mais para um lado psicológico. O tato também pode ser, né? O tato é uma coisa muito importante de envolver quando você está contando histórias de terror, né? O cara toca numa maçaneta, a maçaneta está gelada, né? Encosta numa parede, a parede está úmida, né? Ou então cenas sensuais, né? Que ele toca na pele macia da pessoa, sente, né, um arrepio na ponta dos dedos. Né? Então, quer dizer, toda vez que você envolve os sentidos, você imerge o leitor. Se você usa muito, aí é um detalhe. A cena fica mais lenta. O texto fica mais lento, quer dizer, né? Se você bota pouco, o texto fica mais rápido. Então, o ideal é botar em momentos que, poxa, você tem muita tensão, suspense, aí você taca aquilo ali. Né? A parte mais, como eu falei, mais sensual, de paixão, de amor, dois personagens se envolvendo profundamente emocionalmente, bota aquilo ali que você pega e envolve também o leitor mais profundamente naquela paixão. Né? Tudo isso ajuda o leitor a emergir. Numa cena de ação, se você está duas pessoas brigando, sentiu o gosto de sangue na boca? Pode até ser, né? Mas tem que ser só isso. Se você começa a descrever muita coisa, sentir o cheiro da pólvora, sentiu isso, sentiu aquilo, né, daqui a pouco a história começa a ficar lenta. Então temos que tomar cuidado disso aí. E lembra que eu falei 6 sentidos, né? O sexto sentido é a intuição, tá? Então o personagem olhou para a esposa quando ele se despedia e alguma coisa dizia, assim, ele despertou uma ternura imensa, né? Como se aquela fosse a última vez que ele fosse ver a esposa. Né? Abraçou ela com carinho, deu um beijo, né? Se despediu, né? E mal sabia que a intuição dele estava certa. Né? Aí você gerou um suspense violento. Né? Mas assim, a intuição fala, poxa, né? Sentiu que havia uma coisa errada, né? Abriu a porta e sentiu que algo não estava muito bem. Né? Ou então sentiu que aquele dia ia ser um dia maravilhoso.
E toda vez que sentiu sem motivo, aí tem intuição. Então procura oportunidades de botar intuição. Além dessas revisões todas, a última revisão é ortográfica e gramatical, né? Que aí é o último filtro. Né? Mas você tem que procurar os seus filtros. Né? Como é que você faz? Eu, por exemplo, algum dos meus, por exemplo. Né? Filtro do quê? Eu chego no Word lá, né, no editor de texto preferido, procuro a palavra que e tento cortar todos os ques. Porque o que é uma coisa que às vezes você está usando sem necessidade, de um jeito que a frase pode ser melhorada. Um outro filtro que eu corto de corte meu particular também, ele. Né? Ele saiu de casa. Se você falar saiu de casa, é a mesma coisa. E se você procurar ele, procura nos seus textos aí. Manda procurar ele e ela. Você vai ver que fica um monte de amarelinho ali na página. Você usa muito, a gente usa muito ele e ela. Né? Então o primeiro revisor, né, Joyce Portocalvo, que revisou meu primeiro livro, ele falou, cara, seu livro tem muito ele e muito que. Eu falei, cara, nunca mais eu vou fazer isso. E você olha isso, você começa a ver que tem alternativas para fazer isso aí que enriquecem o texto. Né? Então são filtros meus particulares. Um outro filtro meu particular, né, é o filtro do pensamento oposto. Esse eu adoro. Né? Podem usar também, é meu, mas podem usar. Né? É o quê? É mostrar que o personagem, ele não dá profundidade ao personagem. Mostrar que ele não tá, internamente ele não é aquela pessoa perfeita que todo mundo está vendo, por exemplo. Então, um avião caiu, Lost, né? O avião caiu numa ilha deserta, sobreviveram algumas pessoas ali, e aí o personagem chega, gente, calma, se a gente desesperar, a gente vai morrer, né? Com certeza, né, o avião tem sinalizadores, tem controle aéreo, tem isso, tem aquilo, vão encontrar a gente, com certeza, né? A gente vai chegar aqui, a gente vai se virar, se é uma ilha grande, deve ter o que comer, deve ter o que beber, então vamos com calma, que a gente vai sobreviver bem e seremos resgatados logo. Aí você abre aspas para mostrar o pensamento do personagem. Puta que pariu, a gente vai morrer. Desculpa o palavrão. Mas tipo assim, né, era o personagem que fala isso, né? Não vai falar palavrão, mas o personagem gostava. Então ele, assim, não que isso aconteça no seriado Lost, né? Eu tô só dando um exemplo. Mas assim, ele fala, faz todo um discurso e no final ele pensa. Meu Deus, né? A gente tá ferrado. Então é interessante esse filtro do pensamento discordante, porque mostra pro leitor que o personagem tem as dúvidas dele. E isso é legal de botar, né? Eu sempre gosto de tacar um ou outro ali numa história para mostrar as incertezas do mundo interno do personagem. E aí acontece, você faz a tua lista de filtros, a tua lista de revisões, escreveu aquela lista inteira, 1, 2, 3, 4, 5, você terminou de revisar aquilo tudo, gente. Você sabe que a tua abertura tá boa, teu final tá bom, as tuas cenas estão empolgantes no final, né, os diálogos estão coerentes, né, você cortou todo o excesso de texto. Então, quer dizer, lógico, você vai pegar aquela lista e fizer toda de novo, você vai achar mais oportunidade de melhoria. Né? Só que você tem que dar um fim na história. Se você passou por todos os seus filtros, uma vez que seja, né, e acabou a tua lista, bota um ponto final e fala, minha história terminou. Tá? A partir de agora, você vai passar para os leitores alfa, vai passar para os leitores beta, vai contratar um leitor crítico, você vai, né, você dá um fechamento, né, contrata um revisor para fechar a revisão final ali, se você achar que é importante, e você dá um fechamento daquilo ali. Porque senão fica que nem reforma de casa. Ah, vou fazer uma reformazinha, vou pintar aqui. Ah, já que eu estou pintando, vamos trocar aqui as tomadas, vamos botar o rodapé, vamos trocar o piso. Assim, você vai fazendo, a reforma é uma coisa que não acaba nunca. Né? Chega um ponto e fala, vem cá, acabou, cansei. Né? Então você tem que ter uma lista para garantir que você faz isso. Faz a lista do que você vai fazer, terminou a lista, fecha e passa para frente. E enquanto isso você está escrevendo o livro, fazendo coisas, você não pode parar num livro só. Né? Você vai continuamente produzindo as próximas coisas aí. Beleza? Então acho que espero ter conseguido dar essa visão geral da revisão para vocês, principalmente esse pulo do gato. Né? Você não vai ler a história completa em nenhum momento, exceto se você for fazer a revisão ortográfica e gramatical, se você for bom nisso, onde você vai ler cada pedacinho para conferir. Não recomendo porque a gente, como autor, o nosso olho sempre está em cima do que a gente pensou que escreveu e não do que a gente escreveu realmente. O bom é para achar alguém que revise. Mas se você fazer uma leitura completa para ver a história no final, tudo bem, mas é uma leitura completa. Cada revisão você vai revisar um pedacinho que você quer melhorar. Isso faz a coisa ficar muito mais eficiente e o resultado muito melhor. Porque se você tentar revisar 2, 3 coisas ao mesmo tempo, vou revisar o diálogo do personagem 1 e do personagem 2 ao mesmo tempo. Não fica bom, porque você vai confundir as coisas na cabeça. A gente é humano. Né? Você consegue fazer um resultado muito melhor quando você foca numa coisa só. E esse é o grande pulo do gato para fazer uma revisão profissional. Beleza? Essa aula ficou um pouquinho mais longa, mas é porque tem muitos assuntos. Espero que seja útil para vocês. Vão me acompanhando aí na comunidade do Telegram. Eu tenho um curso completo onde vocês podem aprofundar todos os sistemas com exercício, com consultoria de perguntas e respostas e tudo mais. Né? Fiquem aí ligados também, que de vez em quando a gente divulga quando vai abrir uma turma nova. Obrigado. E deixa eu só conferir aqui na minha listinha. Não, esse, teoricamente, é o último capítulo, por assim dizer, né? A última parte do texto. Mas eu vou fazer mais uma aulinha que eu acho que é interessante para a gente fechar, sobre o que eu faço depois. Né? Beleza, revisei tudo,
achei leitores, peguei o feedback dos leitores, né, corrigi, mexi alguma coisinha a mais, fechou o livro. Como é que eu chego numa editora? E é melhor eu publicar por conta própria ou eu publicar por uma editora? Quais são as vantagens e desvantagens? Então, vou fazer mais uma aula com esses conteúdos aí, porque eu acho que é importante, né? Quem escreve quer publicar também, esse lado é essencial. E aí depois a gente fecha de vez. Obrigadão, então, um abraço, até a próxima aula.